Voltamos agora com o programa Odonto Prime. Nesse bloco a gente vai mostrar para vocês um caso de protocolo carga imediata sobre implantes. Então, desde a fase de planejamento até a parte de execução, pois é um tratamento que a gente faz de maneira muito rápida para o paciente e que traz grandes mudanças. Vamos lá? Então aqui, primeira coisa, cirurgias, fazemos o pedido de tomografia com o Dental Slice, que é esse software onde a gente pode planejar toda a cirurgia dos implantes, né? Então aqui pode ver a mandíbula do paciente, o paciente era edêntulo total, então fazia uso de duas próteses, né, superior e inferior, próteses removíveis, e é onde a gente faz o planejamento da cirurgia, tá? Então, quantos implantes, de que maneira que a gente vai colocar, e comprimento, tudo isso, tá? Onde a gente olha também a parte da inervação, né, porque essa cirurgia de protocolo, a gente usa normalmente 4 implantes nessa região entre os forames mentonianos, tá? Então aqui é a situação bucal do paciente. Então, como a gente falou, o paciente era edêntulo total, não tem nenhum dente em cima, nenhum dente embaixo e fazer o uso de prótese total. Então esse paciente idoso, né? Então todo paciente ele está apto a realizar a cirurgia de implante. Desde que ele tenha uma boa saúde física, e isso, claro, a gente sempre está em contato com o cardiologista ou algum médico que o paciente faça acompanhamento, desde que o paciente esteja com seus exames em dia, esteja tudo certo, a gente consegue fazer cirurgias de implante com muito sucesso. Então aqui a gente fez todo o planejamento, ele vai usar uma prótese fixa na parte inferior e uma nova prótese total na parte superior. Por quê? Porque a parte inferior normalmente é a parte que incomoda muito mais. Uma prótese total no arco inferior, a língua expulsa, né, quando o paciente vai falar, a língua expulsa, a própria bochecha, a movimentação da bochecha no falar, ela expulsa. Qualquer alimentação, aquela prótese se mexe, então não tem estabilidade. Então o paciente realmente não consegue ter uma alimentação com qualidade, não consegue triturar os alimentos, tem que começar a comer alimentos muito pastosos. Isso começa a prejudicar a parte até estomacal, porque acaba engolindo muita coisa inteira. Então uma série de consequências por não ter uma boa mastigação, tá? Então, aqui, mais uma vista do rebordo na parte oclusal, né, no nosso planejamento da cirurgia. Então, aqui o paciente antes da cirurgia, o nosso sorriso, né, do nosso paciente antes. Então, as próteses já antigas, desgastadas, né? Pode passar. Então, parte de planejamento, fazendo registro com rodete, isso é cera, para a gente delimitar a dimensão vertical, o quanto que a gente quer recuperar de altura desse paciente, né? O quanto que esse dente tem que aparecer. Tá? Então aqui fazendo os registros tanto na parte superior e inferior, porque o paciente às vezes quando está com as próteses antigas, ele aparenta ter mais idade ainda. Por quê? Porque essa dimensão está diminuída, então os dentes da prótese estão desgastados e o paciente para fechar tem que encaixar, então o lábio vai sumindo, vai ficando com a pele, o tecido mais enrugado, dá um aspecto de mais idade. Então a gente na hora de montar as próteses já recupera toda essa dimensão vertical para que a gente possa colocar os dentes numa posição correta, dá mais conforto para a musculatura e esteticamente fica muito mais agradável. Tá? Então aqui já a etapa da cirurgia, né? Então os 4 implantes sendo instalados na cirurgia, os componentes que a gente coloca e já que no mesmo dia, tá? Então isso aqui é logo após a cirurgia, a gente já começa a fazer a moldagem. Esse guia é um guia, isso aqui é acrílico, né? Esse vermelho é um guia que é uma réplica da montagem dos dentes do nosso planejamento e a gente termina o dia da cirurgia dessa forma, tá? E aí, feito a moldagem, isso vai para o laboratório para que a gente possa fazer uma estrutura sobre esses implantes e uma nova prova desses dentes em cera que a gente vai fazer ou no dia seguinte ou no outro, logo após a cirurgia, tá? Então, isso aqui é uma prótese total superior, sendo que aqui são os dentes Ivoclar que a gente usa, que são esses dentes suíços, montados em cera. E a parte inferior também é uma estrutura interna sobre implantes, ligando todos esses implantes, os dentes Ivoclar e cera. Para quê? A gente faz essa prova para que a gente tenha certeza da oclusão, se a oclusão está satisfatória, se a estética está onde a gente realmente montou os dentes, ver se não precisa fazer mais nenhuma modificação para então concluir a prótese. Então, entre fazer a cirurgia e concluir a prótese, a gente tem um prazo de menos de uma semana, tá? Então aqui a prótese, essa prova já é parafusada, né? Então a gente parafusa sobre aqueles 4 implantes essa peça
para fazer a prova em boca do paciente. Tá? Uma vista, então, em boca. Então, isso aqui, essa prova é realizada já no dia seguinte da cirurgia, ou no máximo em 48 horas. Então, a gente faz a prova para checar todos os quesitos que eu já falei. Oclusão, a mordida, a estética, linha do lábio, sorriso, ver se está tudo do nosso agrado e do paciente, para então a gente poder estar concluindo o caso. Tá? Então, isso aqui é uma vista pós-cirurgia, no dia da prova, né? Então, o paciente faz a higienização. E isso aqui é o caso já pronto, então ainda em modelos de gesso. Então, uma prótese fixa protocolo inferior e uma prótese total superior. Então, aqui vocês podem ver a gengiva caracterizada. Então, hoje em dia a gente tem uma escala de gengiva onde a gente escolhe a cor, escolhe textura, escolhe as veinhas para pintar. Então, a gengiva fica muito parecida. Ela não é para parecer, mas se o paciente der uma gargalhada, que apareceu alguma coisa, ela passa tranquilamente por sendo a gengiva do próprio paciente, tá? Então, aqui mais uma vista, vocês conseguem ver então os implantes, a prótese fixa, então, que encaixa de maneira passiva sobre os 4 implantes em boca. Uma vista oclusal, então aqui onde vai ser parafusado, depois isso a gente sela com a cor da própria prótese, então o paciente não consegue sentir nem saber onde estão esses acessos, né? Então aqui no dia da instalação, remove-se aqueles protetores que vocês viram, a gente instala a prótese e faz o selamento que eu falei nos parafusos sobre o implante e o paciente, então, em menos de uma semana fica com essa prótese fixa. E o fato também de chegar nesse tipo de resultado, deixa eu até fazer um apontamento aqui, como a gente percebe aqui, como uma peça bem estreita, bem fina, ela pega mesmo só o rebordo do tecido ósseo dele remanescente. Isso por quê? Porque assim, chegou nesse nível de resultado porque tudo partiu de um bom planejamento. Então assim, o planejamento que acabou me gerando a possibilidade de avaliação do resultado final, que é uma prova já prévia para o paciente antes de iniciar a cirurgia e, consequentemente, me gerou uma possibilidade muito maior na realização dos implantes, porque a gente acabou fazendo um guia cirúrgico a partir daquela montagem. Então, esse guia me auxiliou para a colocação do implante na posição ideal e para chegar num resultado que nem esse. Por isso que o planejamento, como em qualquer coisa que a gente possa imaginar da nossa vida, do nosso trabalho, o planejamento é primordial. Então, assim, a gente se preocupa muito com essa etapa para que torne a execução uma consequência do que aquilo a gente planejou, não ao contrário. Com certeza. Tá? Então, aqui instalando também a prótese superior. Então, vocês podem ver essa prótese inferior já o encaixe justo na gengiva, né? Então, essa aqui é uma prótese fixa. O paciente vai higienizar ela em boca, não vai ser removido para higienização. Todo mundo fica questionando, às vezes, mas é muito difícil higienizar. Não, é uma prótese, é tranquilo de higienizar. O paciente vai aprender de maneira a fazer. Hoje a gente tem aparelhos para a higienização dessas próteses que faz uma limpeza 100%, realmente fica uma higiene muito boa. Então é tranquilo do paciente manter o seu tratamento. E logicamente tem a importância muito grande da manutenção da prevenção, como a gente já vem comentando talvez aí em outros programas, o foco hoje em dia é da prevenção, tanto para quem tem os seus entes naturais, logicamente, como também para prevenção ou para controle. Porque o paciente às vezes não quer, logicamente, passar por procedimentos cirúrgicos novamente, porque logicamente não há necessidade. Também grande parte do fator de sucesso do tratamento está vinculado aos seus cuidados. Então a higienização nesse caso aí é muito importante, então tem que ser feito. Tem técnicas, tem as mais simples, ou adquirir alguns equipamentos que facilitam ainda mais, mas tem que ser feita para poder preservar isso e ter bastante longevidade. Para manter, né? Para manter. Então a gente sai de uma posição onde o paciente tem uma condição bucal, né, para uma prótese fixa e uma prótese total nova. Então um encaixe de oclusão 100%, né, e isso vai dar para ele uma qualidade mastigatória muito melhor, muito mais eficiente. Tá? Pessoal, seria isso é sempre muito gratificante, porque são casos que a gente resolve, o protocolo carga imediata, a gente faz muito e resolve ele de uma maneira muito rápida, então o paciente vê grandes mudanças em pouquíssimo tempo e muda muito a qualidade de vida deles, isso é muito legal. Sim, tanto a qualidade, a autoestima, nesse caso em específico a gente vê aí uma relação familiar ainda muito melhor, pelo fato de como se fosse nesse caso, esse senhor está tão envolvido com a sua família, o ânimo que ele gera, então uma expectativa que é um convívio familiar, é muito mais bacana a gente poder casos assim que acabam rejuvenescendo a pessoa, criando para ela novas perspectivas, pelo simples fato de um tratamento odontológico. Com certeza.